Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado aí pela sua presença. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Não esqueceu o jogo ainda não, viu? Acho que você também não. A gente fala que 24 horas pra digerir a derrota, mas nesse caso aqui, acho que vai longe ainda. Eu acho que só quando voltarem os campeonatos daqui pra gente conseguir focar em outra coisa, porque a derrota como foi ainda vai pesar bastante por um certo tempo. Bom, trago aqui para vocês informações. O nosso palestra soltou algo interessante que eu estava esperando, essa informação sobre cobrança, mas olha só o que aconteceu. E Leila Pereira se pronunciou. Eu quero trazer aqui para vocês e o que me preocupa nesse pronunciamento dela, e também pegando um gancho da notícia do nosso palestra, que é o que mais me preocupa no Palmeiras, em algo que já está acontecendo nesse momento, e a sua opinião eu quero saber bastante também. Lembrando aí, se você tem fundo de garantia, vale o primeiro comentário e chama o pessoal da Mais Ágil. Galera, você pode antecipar seu FGTS com eles, você faz uma cotação com a empresa, eles vão mostrar o valor que vocês têm, e esse dinheiro pode te ajudar nesse momento aí da sua vida, tá bom? Só chamar o pessoal lá, eles atendem vocês rápido. Antes do vídeo aqui, galera, eu vou deixar na descrição também o canal do meu irmão. Ele fez um canal no YouTube. Queria pedir pra você, se puder ver o vídeo lá, dar uma oportunidade, se inscrever no canal, vai ajudar bastante nesse início de trabalho. Agradeço a todos e bora lá. Só não quero ninguém falando que ele parece comigo, senão vocês vão me ofender, hein? Bom, a primeira informação aqui pra vocês é o seguinte. O nosso palestra soltou a informação agora que pessoas da situação estão cobrando Leila Pereira para que ela cobre o Abel Ferreira. Que eu venho falando aqui sobre cobrança desde o Campeonato Paulista, em eliminações, falando: o Abel tem que mostrar trabalho, o Abel tem que mostrar trabalho. Essa frase está ficando cada vez mais evidente. Tem pessoas que confundem um período. Quando o Palmeiras começa a jogar bem, o Palmeiras começa a acertar, você fala: opa, o time está engrenando. Aí a gente espera o quê? Os grandes desafios para ver se esse time vai conseguir decolar. Chega os grandes desafios, o time pum, bate e cai. O único grande desafio que a gente conseguiu fazer ir bem foi contra o Botafogo, ultimamente. E essas pessoas da situação, ou seja, são pessoas que estão do lado da Leila, falaram: por favor, dá uma cobrada no Abel Ferreira lá, porque o desempenho esportivo não tá bom. Nos últimos 2 anos, o nível de futebol do Palmeiras caiu drasticamente. Galera, tentem lembrar do time de 2020, quando o Abel chegou no final de 2020, o time de 2021, o time de 2022, o que aquele time produziu, o que aquele time jogava de futebol. Depois daquilo, começou o Campeonato Brasileiro. Eu volto a falar sempre gosto de tocar nesse ponto. Ganhamos o Brasileirão, ótimo, a taça tá lá, ó, sensacional. Só que a gente sabe que o Hendrick foi uma peça muito importante naquele título. E o Botafogo deu uma peidada na farofa histórica, que nenhum time conseguiu fazer aquilo. E aí a gente ganhou o campeonato. E aí 24 e 25, já 1 ano e meio, o time oscila absurdamente. E isso tá certo. Quem chegou nela, eu estou falando pessoas da situação, pessoas do lado da Leila. Quem tá oposição, obviamente, quer que cobre também. Mas sabe o que aconteceu? A alta cúpula do Palmeiras achou o resultado satisfatório. Leila Pereira, Buozzi, Anderson Barros, o pessoal ali da diretoria estão satisfeitos. Eles estão felizes. E o resultado de quartas de final realmente não é um resultado ruim em Copa do Mundo de Clubes. Não é. Beleza, mesmo sabendo que o chaveamento ali ficou mais tranquilo, não tinha Bayern, não tinha Paris Saint-Germain, não tinha Real Madrid, então isso que incomoda um pouco, mas as quartas de final não é um resultado ruim. A questão é como nós caímos, jogando um futebol abaixo da mediocridade. Essa é a verdade, medíocre, no dicionário tá lá dizendo que é médio, foi abaixo, o nosso futebol não foi médio contra o Chelsea. Mais uma eliminação jogando no primeiro tempo horrível, mais uma vez, para situar. E aí a gente conseguiu jogar um pouquinho no segundo tempo e depois não mais. Eu tô defendendo o Vitor Roque porque eu acredito que esse cara pode render aqui. E a forma de jogar tá prejudicando ele. Isso é uma opinião minha. Você pode, aí do outro lado, ouvir o que eu tô falando e falar: concordo com o Júlio tá certo. Não, esse cara tá viajando. Vitor Roque não joga nada. Beleza, o tempo vai dizer. Só que assim, jogando desse jeito aqui, o Facundo não vai render, o Vitor Roque não vai render, porque os jogadores estão só correndo. Vou trazer um número para vocês antes de continuar aqui sobre a cobrança, e a Leila, o que ela falou, que me preocupa muito. O Vitor Roque no Atlético Paranaense em 2023, ele fez 45 jogos, 21 gols e 7 assistências. Nesse momento ele tem 24 jogos e 3 gols. 3 gols. Então, olhem só os números, ele tinha 45 e 21, então alguma coisa está errada. Aí o nível do nosso futebol está lá embaixo e não vão cobrar.
Não vão cobrar o Abel Ferreira. Vão deixar lá, tá tudo certo, foi satisfatório. A autocúpula diz que, terminamos em primeiro no nosso grupo e tal, e perdemos por uma grande equipe. Só que se você for ver o futebol que a gente apresentou contra o Chelsea, é um futebol decepcionante. Se você for analisar na final contra o Corinthians, foi um futebol decepcionante. No Campeonato Brasileiro, na reta final, perdemos pontos bestas contra times que não se deveria perder, com erros crassos. E aí também tem jogadores ali, né, que eu vou deixar isso para um outro momento para falar sobre jogadores que precisam sair do Palmeiras imediatamente, empresta, faz alguma coisa, troca com outro time, porque tem alguns ali que não tem condição. E aí você, contra o Botafogo, precisava do empate, toma na cabeça, perde o título. Contra o Flamengo, contra o Botafogo, ganhou do Santos jogando um jogo horrível na Vila Belmiro no ano passado, na primeira decisão. Um jogo horrível na Vila Belmiro. E viramos no Allianz Parque. Só que a gente tem que lembrar que ano passado o Santos era um time de Série B, que em algum momento passou apuros na Série B para subir. Então a gente tem que lembrar disso, que isso é um fato importante. O que me preocupa muito é... Legal que a Leila reconheceu a torcida, até que enfim, né? Falou que foi muito bonito, que a torcida fez nos Estados Unidos e tal. Sobre os rivais, galera, nem vou abrir muito sobre isso. Os rivais estão zoando. Claro que eles vão zoar, gente. O Flamengo não caiu, a gente não zoou. O Botafogo não perdeu, a gente zoou. O São Paulino, o Corintiano, eles estão na deles. Eles nem jogam, eles estão um mês de férias. Eles vão ter que falar alguma coisa para aparecer. Eu não ligo quanto a isso. Eu tenho uma opinião bem clara. Futebol, a zoeira faz parte, entendeu? Quem tá se estressando com isso, aí é com cada um. Isso sempre vai acontecer. Não adianta a gente ficar mandando recado, vocês estão fora. E aí a gente vai zoar de volta, eles vão de volta, tá tudo certo. O que me preocupa é a Leila falar que a mandatária fez questão de ressaltar o gigantismo do Palmeiras após a participação da equipe no Intercontinental e rasgou elogios à torcida, que fez festas por diversos pontos dos Estados Unidos e vinha sendo um dos destaques da competição. Leila também disse que o Palmeiras não vive de glórias passadas. Não. E o clube quer mais, dando ênfase em diversos momentos como o Alviverde pensa no hoje. E ela falou que agora vão lutar por mais, certo? A frase dela é essa: vamos lutar por mais, porque os Estados Unidos, o Palmeiras já fez a parte dele. Fiquem calmos, temos muito a conquistar esse ano. Não dê ouvidos àqueles que vivem de glórias passadas, que não conseguem conquistar nada de relevante no dia de hoje. Tipo assim, fiquem calmos, vamos lutar por mais. Mas assim, lutar por mais como? Jogando como nós estamos jogando? Com esse nível de futebol, com esse nível de atuação, de verdade. Só que eles não querem cobrar o Abel Ferreira. Por quê? Porque deve ter medo do treinador e tudo. Então, galera, o que me preocupa, respeito máximo ao Abel Ferreira de novo. Eu sou um cara aqui que já falei várias vezes, já elogiei muito o Abel. Mas o Abel não pode ser dono do clube, gente. E assim, de verdade, parece que ele é o dono do clube hoje. Não vamos falar com ele não, porque tá ótimo o resultado. Mas o desempenho do futebol do Palmeiras no Mundial foi ruim. Foi ruim. E eu tenho pontuado, contra o Al foi um jogo meia boca, contra o Inter Miami foi um desastre, aquele time do Inter Miami é fraco, o Paris Saint-Germain fez 4-0 no primeiro tempo, assim nos caras, a gente podia ter tomado aquela goleada. Contra o Botafogo sim foi um jogo muito bom, contra o Chelsea foi outro jogo ruim. Então nós estamos fazendo campanhas ruins, então simplesmente a frase, vamos lutar por mais, queremos mais, nos fechamos para as finais do Brasileirão. No ano passado, quando perdeu a Copa do Brasil e a Libertadores, falaram a mesma coisa, focado no Brasileiro, na reta final, focado no tricampeonato. E aí, como é que foi o desempenho? Foi ruim. Foi ruim, ganhou alguns jogos ali, deu uma acelerada, mas aí quando chegou o confronto, chegou um confronto contra o Fortaleza, fracassou, contra o Bragantino não jogou absolutamente nada, contra o Botafogo foi sofrível a atuação, nós tomamos 3 em casa, foi descontar no fim. Então desculpa, esse argumento é tipo assim, é uma frase pronta que me preocupa muito. Vamos lutar por mais, vem mais aí, vamos lutar até o fim. Só que o futebol do Palmeiras está muito abaixo, então querem que cobre, pessoas da situação querem que cobre o Abel Ferreira, mas a alta cúpula vê como satisfatório. Vocês acham que o futebol do Palmeiras é satisfatório nesse momento? Coloca aqui nos comentários, quero saber muito o que você acha. Preocupado com essa acomodação que o Palmeiras já vem tendo, não é desse ano, é do ano passado e já vem há alguns anos. O Palmeiras não joga um grande futebol há um bom tempo, a gente torce, a gente quer que o Palmeiras vença, eu tô do lado do Palmeiras sempre, mas eu não vou fechar os olhos porque está acontecendo. Preocupado demais com essa acomodação que vem da diretoria. Deixe seu comentário. Tamo junto, galera. Até a próxima.